3. Diretrizes e medidas em relação ao processamento e julgamento. O Código de Processo Penal brasileiro e as alterações que dele se seguiram ao longo de quase 80 anos não atendem às necessidades atuais. Lentidão e indefinição tornaram-se características marcantes do processo penal brasileiro, o que notabiliza a percepção geral de que a ação penal nunca alcançará um fim, seja para condenar o culpado, seja para absolver o inocente. O relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça mostra o aumento de 0,7% dos casos pendentes criminais em relação ao ano de 2017. Gráfico. A sociedade brasileira clama por um processo penal célere, moderno e efetivo para satisfazer a justa expectativa de que o sistema de justiça criminal possa fazer frente ao estado de coisas inconstitucionais que também se verifica extramuros. Como reiteradamente rememorado no corpo deste plano, o Brasil é apontado em todos os índices medidores de violência como um dos países mais violentos do planeta. Portanto, é forçoso reconhecer que existe violação generalizada de direitos fundamentais no tocante à dignidade, rigidez física e integridade psíquica de todos os seus cidadãos, e não apenas em relação àqueles que se encontram intramuros. A justiça criminal carece de mecanismos que permitam viabilizar o processamento da ação penal com maior eficácia, mais efetividade e menor custo para os tribunais, tendo como premissas o respeito aos direitos constitucionais da pessoa investigada ou acusada, mas também a efetividade da sentença penal. Os quantitativos de casos novos e pendentes por tribunal ao final de 2018 demonstram a necessidade de aprimoramento do processo penal brasileiro. Gráfico 2. Nesse desiderato, a desburocratização do processo penal brasileiro desponta como ação estratégica essencial para o aperfeiçoamento dos objetivos aqui propostos, quais sejam a redução dos índices de violência, ampliação da sensação de segurança, diminuição da impunidade e difusão da cultura da paz. Para tanto, este Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária, PNPCP, reforça a necessidade de alterações legislativas e propõe a reflexão das diretrizes da administração da justiça criminal como foco na tríade criminalidade violenta, corrupção e crime organizado. 3.1 Soluções negociadas. O projeto de lei número 882 de 2019, inspirado no modelo americano de justiça negociada, propõe a introdução no processo penal de duas soluções negociadas. O intitulado Acordo de Não Persecução Penal, inclusão do artigo 28A ao Código de Processo Penal, poderá ser oferecido pelo Ministério Público em crimes com pena máxima inferior a 4 anos que não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça quando o investigado tiver confessado a prática do crime, desde que não seja cabível a transação penal e desde que o investigado não seja reincidente, agente criminoso habitual ou já beneficiado, no prazo de 5 anos, com esse mesmo acordo com transação penal ou suspensão condicional do processo. Esse acordo pode ser compreendido como um mecanismo evoluído do Instituto da Transação Penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995, com a diferença de que exigirá circunstanciada confissão da prática de infração penal, podendo ser aplicado desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, para infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena máxima inferior a 4 anos.
O Acordo Penal, inclusão do artigo 395-A ao Código de Processo Penal, por sua vez, permitirá que, após o recebimento da denúncia ou da queixa e até o início da fase de produção de provas, a acusação e a defesa requeiram, mediante ajuste, a aplicação imediata das penas, hipótese em que poderá ser alterado o regime de cumprimento das penas ou promovida a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. As duas propostas são alvissareiras, porque vão além da prevenção ao incremento da população carcerária, para também constituírem efetiva política de administração da justiça criminal. Artigo 64, inciso 1 da Lei 7.210 de 1984, o que permitirá ao Poder Judiciário destinar tempo e recursos financeiros às inúmeras outras demandas. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, em 2018, ingressaram no Poder Judiciário 2,7 milhões de casos novos criminais, sendo 1,6 milhão, 60%, na fase de conhecimento de primeiro grau, 343,3 mil, 12,8%, na fase de execução de primeiro grau, 18,6 mil, 0,7%, nas turmas recursais, 604,8 mil, 22,6%, no segundo grau e 103,9 mil, 3,9%, nos tribunais superiores. Isto totalizou mais de 6 milhões de processos pendentes no mesmo ano. A necessidade de redução desses números oferece justificativa para a implementação das soluções negociadas, com efetiva ampliação da justiça consensual no sistema processual brasileiro. O Ministério Público poderá oferecer acordos de não persecução em crimes de menor gravidade, decretando-se a extinção da punibilidade do investigado se cumprido integralmente o acordo, ao passo que o acusado poderá optar desde logo pela não submissão ao processo para cumprir imediatamente a pena acordada com o órgão acusatório, além de renunciar ao direito de interpor recursos. A desnecessária instrução do processo daquele que se reconhece culpado, o que gera gasto inútil, dará lugar à imediata execução da pena. Além disso, a menor permanência no cárcere será produzida não só pelo previsto encurtamento da pena acordada, como também pela aceleração da justiça criminal. A negociação para não persecução sempre estará subordinada ao exame final dos requisitos e sujeita à opção da pessoa do acusado e seu defensor. Igualmente, o acordo penal contemplará vantagens ao acusado, que poderá ter a pena reduzida em até metade, regime prisional abrandado ou mesmo substituição da pena corporal por restritiva de direitos, observando-se, por outro lado, no caso de acusado reincidente ou agente criminoso habitual, o cumprimento de parcela da pena no regime fechado, salvo-se insignificantes os delitos pretéritos. Diferentemente do plea bargain estadunidense, o acordo penal não versa sobre o conteúdo da acusação, mas apenas sobre a fixação da pena, cuidando-se, portanto, de instituto que mais se aproxima do plea agreement ou plea guilty europeus. Portanto, o acordo penal só poderá ser celebrado depois do recebimento da denúncia pelo magistrado, o que afasta o risco de excesso de acusação. Por essa particularidade, a aplicação do acordo penal pode e deve abranger todos os crimes, inclusive os dolosos contra a vida, da competência do tribunal do júri.
Em conclusão, as vantagens na adoção de ambos institutos são inúmeras: celeridade processual, descongestionamento da justiça criminal, tratamento mais adequado para os casos relativos a uma criminalidade que não é alcançada pela transação penal ou pela suspensão do processo, redução da prescrição, melhor equacionamento do caso para o próprio acusado, que poderá participar da construção da decisão quanto ao seu destino, podendo optar desde logo pela não sujeição a um processo longo. Finalmente, a conclusão de todo e qualquer processo abrangido pelo acordo penal a permitir a execução imediata da pena. Em relação ao tema, merece destaque e integral apoio o projeto de lei 10.372 de 2018 em tramitação na Câmara dos Deputados, especialmente no ponto em que propõe o aproveitamento da estrutura montada pelo Poder Judiciário para as audiências de custódia como oportunidade para imprimir rapidez à eventual homologação do acordo penal, também contemplado no corpo do referido projeto. Essa promissora proposta tem duplo efeito extraordinário: revolucionar a forma de trabalho da justiça criminal brasileira e alcançar praticamente todos os acordos de não persecução penal contemplados pelo artigo 28A do Código de Processo Penal no momento da realização da audiência de apresentação, ou seja, por ocasião da denominada audiência de custódia, a trazer a possibilidade de solução imediata para a maioria dos casos envolvendo infrações penais sem violência ou grave ameaça e com pena máxima não superior a 4 anos. O alcance da proposta, embora imensurável, é desde logo elogiável, especialmente em razão da assertiva lançada na exposição de motivos do projeto de lei 10.372 de 2018, que aqui merece ser transcrita. Hoje, há uma divisão em 3 partes muito próximas, nos aproximadamente 720 mil presos no Brasil. 1/3 crimes praticados com violência ou grave ameaça, 1/3 crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 relacionados ao tráfico de drogas. A prevalecer a proporção desse raciocínio, é possível antever a radical transformação da justiça criminal a partir da possibilidade de equacionamento imediato de praticamente 2/3 dos casos conhecidos no momento da apresentação do preso em juízo, isto é, 1/3 dos crimes sem violência ou grave ameaça e 1/3 daqueles relacionados ao tráfico de drogas, com preservação da imediata apresentação do preso ao magistrado. 3.2. Execução provisória da condenação criminal após julgamento em segunda instância. Na vigência da atual Constituição Federal, o trânsito em julgado da condenação operou como condição para a execução provisória durante o período compreendido entre 2009 e 2016. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal retomou o entendimento anterior, fixando as seguintes premissas: a presunção de inocência é mantida até a sentença condenatória, quando, a partir desta, é substituída por um juízo de culpa. B. O acórdão penal condenatório estabelece a preclusão, coisa julgada, da matéria de fato, quando for encerrada a jurisdição de parte. C. A limitação do princípio da presunção de inocência não ofende o seu núcleo essencial. D. O princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade expressa regra de tratamento. E. O princípio que regula a prisão está no artigo 5º, inciso 61. Entre parênteses, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. O cumprimento do acórdão penal condenatório, mais do que um mero efeito legal e constitucional, é justa aspiração de qualquer civilização.
não se ouvida a existência de decisões favoráveis nas instâncias extraordinárias, o que demonstra a ocorrência de equívocos das instâncias inferiores. Mas, para tais equívocos, cumpre relembrar a disponibilidade de vários instrumentos contemplados pelo próprio ordenamento jurídico capacitados a excepcionar a regra geral da execução provisória da pena, por exemplo, do habeas corpus. Agregue-se a isso o reduzido percentual de reformas das decisões de segundo grau no Superior Tribunal de Justiça, apurado em pesquisa realizada pela Coordenadoria de Gestão da Informação do STJ durante o período de setembro de 2015 a agosto de 2017. Em 68.944 recursos interpostos pela defesa, em sede de recurso especial e agravo em recurso especial, foram apuradas as seguintes reformas: absolvição 0,62%, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos 1,02%, prescrição 0,76%, diminuição da pena 6,44%, diminuição da pena de multa 2,33%, alteração do regime prisional 4,57%. Com tais percentuais, a proposta de alteração de inclusão do artigo 617-A do Código de Processo Penal, PL 882 de 2019, merece integral apoio, notadamente pela previsão do parágrafo 1º, que contempla a possibilidade de o tribunal, excepcionalmente, suspender o início do cumprimento da pena quando existe questão constitucional ou legal relevante que possa importar na revisão do julgado. 3.3. Efetividade do Tribunal do Júri. Com fundamento no princípio da soberania dos veredictos e pelo fato de se cuidar de condenação por órgão colegiado, Tribunal do Júri, é primordial que a legislação seja alterada para estabelecer como regra o imediato cumprimento da pena imposta pelo júri popular. Assim admitiu o Supremo Tribunal Federal nos HC 118.770 e HC 140.449. O julgamento pelo Tribunal Popular esgota o exame de fatos e provas, à exceção do entendimento manifestamente contrário à prova dos autos, caso em que o tribunal, conhecendo de apelação interposta, poderá reapreciar a prova e, uma vez reconhecido o vício, determinar a realização de novo julgamento. A proposta do PL 882 de 2019, no sentido de promover alterações para os artigos 421 e 584 do Código de Processo Penal, trará celeridade e ansiada efetividade para as decisões do Tribunal de Júri, efeitos mais do que justificados para a mínima resposta estatal para milhares de vítimas indiretas, familiares, de crimes contra a vida. No ponto, cabe relembrar o mais recente relatório mundial sobre homicídios do United Nations Office on Drugs and Crime, que coloca o Brasil como um dos países mais violentos do mundo. O documento, que analisou a taxa de violência letal em 121 países no ano de 2013, registra que o Brasil, com 2,8% da população mundial, concentra 11% dos homicídios do planeta. Os dados do Ministério da Saúde indicam que o Brasil passou de 11,7 homicídios por 100 mil habitantes em 1980 para 30,3 em 2016, o que resultou na morte de 1,4 milhão de pessoas em território nacional no período. 3.4. Videoconferência e processo eletrônico. É possível afirmar a existência de uma cultura burocratizada que está incutida em praticamente todos os atos do processo, desde o primeiro ato investigativo, prisão em flagrante ou início da investigação, perpassando pela conclusão do ultrapassado inquérito policial, relatório da autoridade policial,
para somente então evoluir para os atos de efetiva formação da culpa e prolação da sentença, quando então é iniciada a infindável fase recursal, que pode ser alçada a até 3 graus superiores de instância. É difícil imaginar a existência de multiplicidade recursal tão intensa em qualquer outra parte deste planeta, mas, além dessa intensidade revisional, é preciso sentir e reconhecer a instabilidade e insegurança imbricada na justiça criminal brasileira. Nenhum ato praticado é efetivo, terminativo ou conclusivo. Vige o princípio da absoluta desconfiança contra e entre os profissionais da lei. Todos, absolutamente todos os atos e seus respectivos autores estão sujeitos à imediata revisão por parte de outro órgão ou ente imediatamente superior, estabelecendo-se um regime de infindável conferência para ré ou ratificação. Nesse campo, os exemplos são fartos. O policial autor de uma prisão sempre deve ter o ato reexaminado pelo delegado de polícia. Ato contínuo, essa mesma autoridade policial, única detentora por delegação do poder de lavrar o auto de prisão, é quem deverá promover a condução do preso até a presença do juiz, que então deverá ou ratificar tudo novamente por ocasião da audiência de custódia, cujo regulamento impõe nova desconfiança de tudo e de todos, desta vez por parte do juiz, ao qual incumbido o dever de questionar a respeito de tortura ou maus tratos contra o preso, em maléfica desconfiança imposta contra os profissionais credenciados pelo próprio Estado, policial autor da prisão e delegado de polícia. E mais, o juiz deve ainda garantir a submissão do preso, em qualquer hipótese, a exame de corpo de delito, lhe sendo vedado formular questões sobre o crime, muito menos a respeito da vítima. Como é perceptível, a lógica invertida tornou-se a regra do sistema de justiça criminal. Todos os operadores devem desconfiar de tudo e de todos, e a prioridade, quase que única, é direcionada aos direitos e garantias constitucionais dos presos, relegando-se as vítimas num segundo plano. Essa concepção de justiça criminal precisa evoluir. Crime e vítima são entes que não podem ser desprezados, notadamente a pretexto da violência policial. Ora, se a polícia é torturadora, é preciso corrigi-la eficazmente, por exemplo, com a criação de mecanismos para o fortalecimento das corregedorias já existentes. Se são várias as polícias, militar, civil, federal, guarda municipal, por que não trabalham conectadas em um só tom? A análise dos requisitos da prisão preventiva deve sim ser imediata, mas não necessariamente com a apresentação física da pessoa presa ao juiz, a pretexto do aumento da capacidade sensorial do julgador. Essa apresentação pode e deve ser decidida em cada caso, e se assim determinar o juiz, que a faça por moderno e disponível sistema de videoconferência, dispensando-se o risco e o alto custo do transporte de detentos pelo país e inútil mobilização das forças policiais, com inegável prejuízo à repressão permanente dos crimes. Por tudo isso, parece primordial realçar a necessidade de aprovação do regime de interrogatório por videoconferência proposto pelo PL 882 de 2019, que altera o artigo 185 do Código de Processo Penal, além de estabelecer a possibilidade de realização de outros atos processuais pelo referido meio, que dependam da participação de pessoa que esteja presa. Faz todo o sentido a solução alvitrada, que bem poderia ser alçada à condição de regra geral, e não apenas passível de decisão fundamentada, notadamente em tempos digitais.
Lá do outro, impõe-se a efetiva e adequada implementação do processo judicial eletrônico, podendo cada tribunal adotar o seu próprio sistema, desde que tenha interoperabilidade com os demais adotados por outros órgãos jurisdicionais, sem causar prejuízos aos usuários. De acordo com o relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, reproduzido no processo número tal. Considerando todos os ramos do Poder Judiciário, com seus 92 tribunais, temos 18.168 magistrados, 272.093 servidores dentro do Poder Judiciário, 13.087 membros do Ministério Público, 6.059 defensores públicos e 1.107.481 advogados. Além desses, há servidores nas carreiras do MP, autoridades policiais, estagiários, juristas, cidadãos com interesse em determinados processos. Dentre importantes achados, a auditoria do TCU ressalta: a informatização do processo judicial deve ser examinada sob a ótica de uma política pública e não como apenas um procedimento de modernização tecnológica. E conclui: além do potencial de aumento da eficiência interna do Poder Judiciário, a informatização do processo judicial pode, de forma direta, reduzir custos e acelerar os procedimentos em todos os outros órgãos que participam do sistema de justiça. Assim, a participação de todos esses órgãos pode ser mais rápida, favorecendo o atendimento ao cidadão. O processo judicial eletrônico ideal é aquele que atende e satisfaz a todos os seus usuários. Soluções práticas como a adoção obrigatória do sistema de videoconferência em todas as audiências criminais, revertendo-se a lógica conceitual hoje existente para se exigir a presença do preso mediante decisão fundamentada do juiz, e se com isso anuir a vítima do crime. 3.5. Juízo especializado em saúde mental e drogas para o Brasil. O sistema prisional absorve inapropriadamente imenso contingente de pessoas portadoras de sofrimento mental grave, sejam elas dependentes químicos ou não. Atualmente, a prevalência de transtornos mentais graves como depressão, transtorno bipolar, psicoses agudas, esquizofrenia, retardo mental na população prisional comum é significativamente alta, observando-se ainda altíssima prevalência de consumo, uso nocivo e dependência de substâncias psicoativas nesta população. O custo de custódia destes indivíduos, somado ao custo social, justifica a elaboração de estudos visando a implantação de um modelo de justiça especializada para casos selecionados por critério combinado, saúde e jurídico. A adoção desse modelo como política pública permitirá a diminuição do encarceramento e a diminuição da reincidência, além de ser economicamente vantajoso. O modelo de cortes/tribunais de saúde mental e de drogas é utilizado em diversos países do mundo, como nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, com sucesso, e conta com apoio da Organização dos Estados Americanos, OEA, por meio da Inter-American Drug Abuse Control Commission, que tem apoiado os Estados-membros na sua implantação. O juízo especializado em saúde mental e drogas deve ser contemplado em consonância com as diretrizes das leis 10.216 de 2001 e 13.840 de 2019. Vale dizer, esta última lei estabeleceu em seu artigo 8º como objetivos do Plano Nacional de Políticas sobre Drogas, dentre outros, promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações, atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação, cultura, desporto e lazer, visando a prevenção do uso de drogas, atenção e reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas, incluídos, evidentemente,
preferentemente aqueles em conflito com a lei penal. O tratamento do portador de transtorno mental e do usuário ou dependente de drogas deve ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais, nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam isto. No caso de pessoas nas condições de conflito com a lei penal, há necessidade de evitar-lhes o cárcere, porque são merecedoras de atenção à saúde, devendo o Estado evitar desde logo a prisionalização. A assessoria multiprofissional a estes juízos especializados para atuação presente e direta desde a prisão será um serviço que priorizará investimentos na reinserção psicossocial aos indivíduos com transtornos psiquiátricos e forte dependência química. Sugere-se, portanto, a criação de comissão, no âmbito deste Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, com o objetivo de elaborar um modelo de juízo especializado em saúde mental e drogas para o Brasil, para avaliação de edição de resolução propositiva ou projeto de lei. 4. Diretrizes e medidas de cumprimento da pena, medidas e prisão. Os anseios prementes da sociedade, bem como os elementos de informação e constatação de órgãos públicos como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Parlamento, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, do Sistema Carcerário, o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, o Conselho Nacional de Segurança Pública, entre outros, reclamam a apresentação de um conjunto de medidas para a revisão e reestruturação da política de execução penal. Não são poucas as propostas legislativas que tramitam no Congresso Nacional com esse intuito, a exemplo dos recentes projetos de Lei 882 de 2019 e 10.372 de 2018. Agrega-se a esse consistente conjunto de elementos de observação e diagnóstico a necessidade de cumprimento dos preceitos constitucionais e tratados internacionais que preconizam, à luz da dignidade da pessoa humana, regras mínimas de tratamento penal. Entre mentes, impõe-se, em face da insegurança e sensação coletiva de impunidade, não se descurar da necessidade de proteção suficiente dos valores e bens sociais. Como já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas proibições de intervenções, expressando também um postulado de proteção. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, como também podem ser traduzidos como proibição de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Com efeito, o balanceamento das políticas de descriminalização e de despenalização com a efetiva proteção social é impositivo e revela o desafio do Estado democrático de direito. Ademais, a dinâmica da vida exige o constante aperfeiçoamento e atualização das instituições, de acordo com Dott. A necessidade do Brasil, por suas dimensões e diferentes hábitos nas várias regiões, contar com leis que reflitam o conjunto de valores e convicções, as circunstâncias e os aspectos culturais de seu momento histórico. As transformações sociais e econômicas que alteram costumes, necessidades e meios de vida dos brasileiros. A reorganização do sistema prisional é imperativa e urgente, perpassando por medidas básicas como a readequação das unidades prisionais, com a inexorável observância de suas capacidades físicas instaladas, a separação dos presos, previsão expressa na Lei de Execução Penal,
com o implemento de outras e atuais distinções pela natureza dos delitos, pertencimento à organização criminosa, gêneros sexuais, por exemplo, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais ou transgêneros, LGBT, etc. E culminando com o controle e o exercício do poder estatal. Nesse mistério e em paralelo, impõe-se também o desafio da efetiva implementação de políticas públicas voltadas para assegurar o direito dos presos à saúde, à assistência jurídica e à assistência social, almejando reverter esse caótico quadro retratado do sistema penitenciário brasileiro. Como anotado em relatório público do DEPEN, diante da complexidade dos problemas que marcam o sistema penitenciário brasileiro, não é possível pautar a ação do Estado em soluções simples. As inúmeras mazelas que identificamos em nossas prisões não decorrem unicamente da ausência de políticas públicas para a construção de estabelecimentos penais. É preciso ampliar os instrumentos que permitam a implementação de projetos e ações que possam representar alternativas à gestão prisional tradicional, onde seja possível conciliar com equilíbrio direitos e deveres fundamentais à nossa sociedade, como segurança, prevenção, dignidade da pessoa humana, punição e ressocialização. Conquanto sejam conhecidos os desafios e não raras também as medidas que devem ser adotadas, em plena era da modernização e da informação, é certo e inacreditável que ainda não conseguimos reunir dados estatísticos e informações suficientes para planejar e desenvolver uma política penitenciária equilibrada. Os desencontros de informações básicas constituem um dos obstáculos para a gestão do sistema. Nessa perspectiva, urge a elaboração de um censo prisional. A medida poderia ser implementada mediante cooperação técnica institucional, englobando órgãos públicos e a sociedade civil organizada, com a fixação de metas e prazos. A interação poderia englobar, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, o Tribunal Superior Eleitoral, a Defensoria Pública da União, DPU, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, o DEPEN, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, os Tribunais de Contas da União e dos Estados, os Departamentos Penitenciários Estaduais, as Secretarias de Segurança Pública, os Tribunais de Justiça, o Instituto Nacional do Seguro Social, as universidades públicas, conselhos da comunidade, etc. A ação importaria não só no cadastramento e identificação biométrica dos presos, como no efetivo levantamento de dados e a radiografia do sistema, com a concomitante implantação de medidas na área de saúde educacional, jurídica, de engenharia e segurança. Conforme Bentham, um censo para obter informações especialmente sobre os agentes criminosos concatena com uma ideia comum na área da administração, qual seja, o que não é medido não pode ser administrado. Oportuna também, além de necessária, a adoção de providências para a colheita e efetiva identificação do perfil genético dos presos, por meio da extração do DNA, providência que se busca ampliar no PL 882/2019. A medida, que já encontra previsão legal, deveria ser adotada quando do ingresso do preso na unidade prisional, permitindo a formação do Banco Nacional de Perfil Genético. Todavia, sabe-se que, por razões diversas, a lei ainda não foi cumprida. O baixo nível de cooperação, a inadequação da infraestrutura tecnológica e a inexistência de instância de governança foram apontados pelo Tribunal de Contas da União
como geradores de atrasos e entraves para a gestão do sistema penitenciário. Logo, imprescindível também a criação de um sistema nacional eletrônico de informações, com a previsão legal de compartilhamento e interoperabilidade, como instrumento essencial ao planejamento e gestão das políticas públicas. O sistema, por óbvio, deve garantir a qualidade, atualização e padronização de registro de dados e informações. O desenvolvimento do sistema e sua implantação podem e devem ser atribuídos ao DEPEN, não só em razão de ser o gestor dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, mas porque, ao fim e ao cabo, suporta os ônus da desorganização do sistema, por exemplo, quando presta auxílio por meio do Sistema Penitenciário Federal. A previsão do Sistema Nacional e a obrigatoriedade de alimentação dos dados pode e deve consubstanciar a proposta legislativa para sua inserção na LEP, inclusive com a previsão de sanções administrativas, civis e penais para o profissional ou Estado que não prestar informações ou prestá-las falsamente, conforme artigo 313-A do Código Penal. A gestão eficiente do sistema penitenciário é uma questão de segurança pública. Em paralelo às medidas estruturais e essenciais à gestão do sistema penitenciário, impõe-se também a revisão e a readequação da LEP. Não obstante a sua inovação e sua preocupação com o adequado arranjo do sistema punitivo, constituindo-se na época em importante instrumento de avanços e modernidade, os tempos revelam, malgrado a sua incompleta implementação, a necessidade de redesenho dos institutos e das regras para afeiçoar-se ao novo contexto social, político e jurídico. Conquanto não encontre um consenso, em razão de uma minoria que ainda proclame o agravamento do caos, é certo que o critério objetivo de 1/6 para a progressão de regime não se sustenta sob a ótica da adequada proteção social e dos fins retributivos e preventivos da pena. Não por acaso são vários os projetos e propostas de modificação dos requisitos objetivos para a progressão de regime e obtenção de benefícios no curso da execução penal. A incompreensão social de um sistema normativo em que as penas previstas não são as efetivamente cumpridas, construído ainda sob a mescla de regras de minimização dos efeitos punitivos, por exemplo, saídas, remissão, livramento, indulto, etc., evidencia uma opção política equivocada, mormente quando a realidade, base empírica da construção normativa, aponta para o aumento da criminalidade, a insuficiência da norma como fator inibitório de condutas indesejadas e, por fim, a impunidade. Constituindo-se o não cumprimento integral da pena no regime fixado no título condenatório em uma opção política, mostra-se inexorável, à luz da proporcionalidade em seu viés positivo e negativo, se não a eliminação a elevação do critério objetivo de 1/6 para, no mínimo, 1/2 ou 3/5, sem descurar ainda de situações especiais, como os crimes hediondos, os reincidentes, os integrantes de organizações criminosas, etc., conforme propostas legislativas já apresentadas. Atento a esses reclamos, o projeto de lei 882 de 2019 propõe também a alteração do artigo 59 do Código Penal, conferindo ao juiz, quando da prolação da sentença, portanto, consentâneo com o princípio da individualização da pena, modular o requisito objetivo de cumprimento de pena. Nessa linha, ainda, outra premissa do sistema reclama revisão, qual seja a regra que prevê o limite máximo de cumprimento de pena.
Colhe-se na exposição de motivos do projeto de lei 10.372 de 2018 que tal modificação se impõe em face da atual expectativa de vida dos brasileiros, muito superior àquela existente quando promulgado o Código Penal, segundo dados oficiais do IBGE. De 1940 a 2016, a expectativa de vida cresceu exponencialmente, passando de 45,5 anos para 76 anos. De outro norte, sobreleva contextualizar que a Constituição Federal não estabelece para qualquer infração penal a exigência ou a proibição da adoção de um determinado regime, apenas prescrevendo que a lei regulará a individualização da pena, conforme artigo 5º, inciso 46. Importante reflexão e modificação ainda se faz necessária no desenho estrutural do nosso sistema progressivo e, por conseguinte, também dos estabelecimentos prisionais. A realidade encontra-se dissociada da pretensão legislativa, seja porque não se logrou construir e implantar as unidades prisionais descritas na lei, conforme se infere dos levantamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito do CNJ e do DEPEN, colônias agrícolas e industriais, casa de albergado, etc. Seja porque o sistema de justiça, juiz, Ministério Público e defensor, não consegue em tempo razoável processar, apreciar e decidir os inúmeros incidentes na execução. Não se pode ignorar que as grandes rebeliões e motins em presídios do país, abstraído o fator de superpopulação carcerária, imbrica-se com a demora, atrasos e omissões na concessão de progressões e benefícios da execução, o que ensejou a prática paliativa de mutirões carcerários. Sugere-se, então, que para a solução da questão processual envolvendo a execução penal no Brasil, sejam adotados critérios objetivos, alguns com case de sucesso já implantados, como, por exemplo, 1. Obrigatoriedade de digitalização de todo o acervo dos processos de execução penal do país, com utilização da ferramenta do peticionamento eletrônico por meio de portal criado pelos respectivos tribunais de justiça, a fim de possibilitar o acesso real e instantâneo dos processos pelas unidades prisionais, de modo a possibilitar controle efetivo da execução da pena. Tais ferramentas não implicam custo. Nossa, estão batendo aqui. 2. Reestruturação obrigatória com criação, onde não houver ainda, das gerências de execuções penais em cada complexo prisional, pois são os responsáveis pela custódia dos presos e controle, ou seja, grandes interessados na soltura dentro do prazo fixado. Tal criação não demanda investimento e pode ser apenas relocação de servidores e capacitação com o apoio do Poder Judiciário. 3. Convênios, concessão de equipamentos pelos Tribunais de Justiça ou CNJ para a gravação dos PADs, agilização da tramitação de apuração das faltas graves e facilidade de acesso à gravação, dispensando-se as audiências de justificação judiciais, deixando-se ao juiz da execução tempo suficiente para análise dos benefícios. Custo apenas aos tribunais, concessão de equipamentos que pode ser suprido pelo CNJ, como já feito em outras oportunidades. 4. Proposta de alteração legislativa para desjudicialização dos incidentes de remissão, ou seja, 4. Proposta de alteração legislativa para desjudicialização dos incidentes de remissão, seja passando-se a atribuição exclusiva da gerência de execuções penais com fiscalização pelo juiz corregedor e Ministério Público corregedor das unidades, seja por instrumento que permita a real análise instantânea das remissões existentes por ferramentas gratuitas, como Google Drive, por exemplo, ferramentas de custo zero. As progressões de regime, da mesma forma, não acontecem por falta de vagas. Ilustrativa desse quadro é a decisão do Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 641.320.
Ao reconhecer o estado inconstitucional das coisas, o Supremo Tribunal Federal destacou: o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata para reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais, compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade. Colhe-se na doutrina tradicional e na nova que os sistemas penitenciários conhecidos, filadélfico, pensilvânico ou celular, alburniano, progressivo inglês ou Mark System, progressivo irlandês, Montesinos, são frutos dos momentos históricos vividos pelo homem. O primeiro deles, Salutary System, sob forte influência religiosa, tinha no isolamento celular o seu eixo, acreditando que isso favorecia a meditação propícia ao arrependimento. O preso não recebia visitas e só poderia falar com o capelão. O sistema alburniano tinha como característica fundamental o isolamento noturno em celas individuais e o trabalho em comum durante o dia. O sistema progressivo inglês e o irlandês depositam no trabalho a melhora no tratamento penal e a possibilidade de reduzir o tempo de pena, premiando o mérito do condenado que se incorpora num projeto de recuperação gradual da sua liberdade. A questão é que o trabalho, principalmente em colônias, advém das necessidades históricas da época. O sistema adotado pelo legislador assemelhou-se ao sistema irlandês. No período inicial de cumprimento, se o permitissem as suas condições físicas, ficava o recluso também sujeito ao isolamento durante o dia, por tempo não superior a 3 meses. Em seguida, o condenado passava a trabalhar em comum, dentro ou fora do estabelecimento, em obras e serviços públicos. A terceira etapa, reservada ao condenado de bom comportamento, seria executada em colônia penal ou estabelecimento similar. E, finalmente, viria a etapa do livramento condicional. A doutrina nacional e estrangeira e os constantes congressos realizados em torno da questão penitenciária não deixaram de observar o esgarçamento desse modelo. Há tempos aponta-se para a crise do modelo progressivo, em parte decorrente das suas próprias limitações como um método de individualização da pena. Bittencourt, por exemplo, adverte: no fundo, o sistema progressivo alimenta a ilusão de favorecer mudanças que sejam progressivamente automáticas. O afrouxamento do regime não pode ser admitido como um método social que permita a aquisição de um maior conhecimento da personalidade e da responsabilidade do interno. E, de fato, imaginar que a mera transferência de um estabelecimento ao outro seria suficiente para dar efetividade aos fins da pena é desconhecer a alma humana e seus contornos. Não se colhem nos poucos dados estatísticos e na prática elementos que evidenciem a eficácia desse modelo. Ao revés, a constatação empírica é desfavorável, expõe um sistema falido e inoperante. O equívoco, na realidade, afeta primordialmente a unificação do tratamento para todos os apenados. Destes, há aqueles que não são suscetíveis de reeducação por suas próprias características, perversidade moral, anomalias mentais, etc. Outros tampouco precisam ser educados porque já estão delinquentes por ocasião, culposos. A compreensão que se tem do sistema progressivo brasileiro pode ser resumida no voto direcionado ao habeas corpus 82.959, oportunidade em que o STF analisou a previsão da Lei 8.072 de 1990, que impunha o cumprimento de pena integralmente em regime fechado in verbis.
O afastamento da humanização da pena que o regime de progressão viabiliza e a sociedade, o retorno abrupto daquele que segregara, já então com as cicatrizes inerentes ao abandono de suas características pessoais e a vida continuada em ambiente criado para atender à situação das mais anormais e que, por isso mesmo, não oferece quadro harmônico com a almejada ressocialização. A progressividade do regime está umbilicalmente ligada à própria pena, no que, acenando ao condenado com dias melhores, incentiva-o à correção de rumo e, portanto, a empreender um comportamento penitenciário voltado à ordem, ao mérito e a uma futura inserção no meio social. O que se pode esperar de alguém que, antecipadamente, sabe da irrelevância dos próprios atos, se reações durante o período no qual ficará longe do meio social e familiar e da vida normal que tem direito a um ser humano, que ingressa em uma penitenciária com a tarja da despersonalização? Sob este enfoque, digo que a principal razão de ser da progressividade no cumprimento da pena não é em si a minimização desta, ou benefício indevido, porque contrário ao que inicialmente sentenciado, daquele que acabou perdendo o bem maior, que é a liberdade. Está, isto sim, no interesse da preservação do ambiente social, da sociedade, que, dia menos dia, receberá de volta aquele que inobservou a norma penal e, com isso, deu margem à movimentação do aparelho punitivo do Estado. A ela não interessa o retorno de um cidadão que enclausurou, embrutecido, muito embora o tenha mandado para de trás das grades com o fito de, dentre outros, de recuperá-lo, objetivando uma vida comum em seu próprio meio, o que o tempo vem demonstrando a mais não poder ser uma quase utopia. Colhe-se do excerto o reconhecimento de que a efetiva ressocialização pelo sistema progressivo atual é uma utopia e, principalmente, que não se pode subtrair do juiz a possibilidade de individualizar da sanção. Ok. Nessa perspectiva, propõe-se não a extinção do sistema progressivo, que representou verdadeira conquista evolutiva, mas o seu redesenho, com ênfase na individualização da pena. A progressão, ao contrário do que se supõe, da análise do contexto histórico, não reclama a simples transposição ou transferência de estabelecimentos, mas a adoção de um sistema prospectivo permeado de políticas públicas voltadas à reinserção do preso na sociedade, na família e no trabalho. Não é o afrouxamento da vigilância que prepara o sujeito para a vida normal em sociedade, mas efetivas medidas de auxílio e inclusão. O eixo, a exemplo dos resultados obtidos nas APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, não se circunscreve apenas no mérito do apenado e, pior, aferido apenas a partir de requisitos objetivos como o decurso do tempo, mas, essencialmente, na sua própria autodisciplina, senso de responsabilidade e vontade. Entre as condições que se deve exigir do preso é sua efetiva participação nos projetos ofertados pela unidade prisional de estudo e trabalho, impondo-se como uma das condições para a obtenção de benefícios. Da mesma forma, deve-se buscar o envolvimento da sociedade civil. O preso não é do Estado ou da Justiça, mediante projetos de conscientização e termos de cooperação e na família como propulsores desse novo modelo. O redesenho do sistema passa, igualmente, pela própria revisão dos estabelecimentos prisionais contemplados na atual legislação, penitenciárias, colônias agrícolas / industriais e casas de albergado. Os dados do CNJ e do Infopen indicam, por exemplo, passados mais de 35 anos da LEP, a existência de 95 estabelecimentos para o cumprimento de pena em regime semiaberto e 23 para o cumprimento de penas em regime aberto.
São os números e não as preferências doutrinárias, ideológicas ou políticas que sustentam a imperiosa necessidade de revisão do modelo. De início, propõe-se o fim do regime semiaberto como etapa do sistema progressivo. Em princípio, os regimes seriam apenas dois, aberto e fechado, com suas nuances e microsistemas próprios. Os impactos no atual quadro devem ser avaliados e objeto de eventual regra de transição, embora na prática já estejam presentes. O regime aberto a ser executado preferencialmente sob monitoramento eletrônico, com condições obrigatórias e facultativas a serem definidas pelo juízo da execução, em razão da natureza do delito e das demais condições do artigo 59 do Código Penal. As poucas casas de albergados existentes no país poderiam ser utilizadas para eventuais sanções decorrentes do descumprimento do regime aberto, ao invés da simples regressão, ou inclusive para projetos destinados ao egresso, sujeito em regra descuidado. Embora tecnicamente o regime aberto constitua uma modalidade do regime prisional, a falta de casas de albergado tem tornado inócua e ineficiente esta medida, porquanto, não raro, em face da proibição de regimes mais gravosos, a pena é convertida em obrigação de comparecimentos periódicos. A prática, a propósito, tem constituído estímulo e incentivo ao descumprimento das penas restritivas de direito, por serem estas mais gravosas. A implantação do sistema de monitoramento para fiscalização do regime aberto traduz-se em medida coercitiva, efetiva e com a redução de custos operacionais, ou seja, eficiência e economicidade. Malgrado, a despeito da evolução do homem e seus costumes, a sociedade não logrou encontrar alguma medida que substitua a pena de prisão, mostrando-se ela ainda necessária e útil. Sendo técnica e socialmente recomendável a separação dos presos, inclusive pela gravidade dos crimes cometidos, o regime fechado contemplaria os seguintes estabelecimentos para o cumprimento da pena de prisão: segurança máxima, média e mínima, com a possibilidade de transferência entre eles. A esse sistema agrega-se ao já exitoso sistema penitenciário federal, concebido como última ratio, com características que podem e devem também ser revistas, na linha do modelo proposto pelo projeto de lei 882 de 2019. 1. Recolhimento em cela individual. 2. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos somente em dias determinados, que será assegurada por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez, além de eventuais crianças separados por vidro e comunicação por meio de interfone com filmagem e gravações. 3. Banho de sol de até 2 horas diárias. 4. Monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. 5. Monitoramento de áudio e vídeo no parlatório e nas áreas comuns, para fins de preservação da ordem interna e da segurança pública, facultada a utilização até mesmo nas celas, a critério do juiz da execução, por requerimento justificado da chefia de segurança da unidade custodiante, mediante elementos concretos. 6. Atendimentos de advogados deverão ser previamente agendados, mediante requerimento, escrito ou oral, à direção do estabelecimento penal. 7. Os diretores dos estabelecimentos penais de segurança máxima ou o diretor do sistema penitenciário poderão suspender e restringir o direito de visitas por meio de ato fundamentado, bem como instituir regime especial individualizado em nome da segurança pública e do estabelecimento prisional, se presentes circunstâncias excepcionais por prazo determinado e especificado na legislação, sujeito à fiscalização e homologação pelo juiz da execução.
As unidades de segurança máxima nos estados, destinadas aos presos condenados por crimes violentos e graves, integrantes de organização criminosas e aqueles incluídos em regime disciplinar diferenciado, poderão adotar algumas dessas características, principalmente as limitações de direitos nos termos da atual redação do parágrafo único do artigo 41 da LEP. Essas regras deverão ser obrigatoriamente observadas no sistema penitenciário federal e poderão ser adotadas por unidades de segurança máxima nos estados. Os estabelecimentos de segurança média seriam compostos pelos atuais estabelecimentos prisionais e destinados, por exemplo, aos condenados em regime fechado por crimes graves e violentos, cujo perfil não seja recomendado a inclusão em presídio de segurança máxima. Os estabelecimentos penais de segurança mínima seriam compostos pelos atuais estabelecimentos destinados ao regime semiaberto e destinados, por exemplo, aos condenados em regime fechado por crimes não violentos e ou cujo perfil não recomendem maior vigilância. A distribuição dos estabelecimentos segundo critérios de vigilância e rigidez permite a alocação de recursos e construção de unidades segundo as reais necessidades da sociedade. Nessa perspectiva, inclusive, far-se-ia a separação entre os presos de acordo com a natureza dos crimes e sua periculosidade, minimizando assim um dos graves e atuais problemas de recrutamento de presos pelo crime organizado ou submissão de presos primários ao julgo de presos profissionais. A reengenharia funcional permitiria a adoção e implantação de políticas, trabalho, educação, lazer, etc., específicas e próprias para cada uma das unidades, uma vez mais focando a individualização da pena. A estruturação de centros de observação criminológica e equipes técnicas de classificação ganham especial relevo, integrados por profissionais de diversos segmentos das áreas humanas e social e a partir de protocolos lineares e objetivamente definidos pelo DEPEN, atuariam na classificação e no acompanhamento do apenado. A capacitação e os cuidados com a saúde mental dos agentes penitenciários também devem merecer a atenção e o desenvolvimento de projetos por parte do Estado. A adequada formação, preparação, instrução e condições de trabalho são fundamentais também para o agente estatal. O DEPEN, com o auxílio dos estados, deve estruturar escolas ou academias de formação multidisciplinar com currículo uniforme e periodicamente revisto. Deve-se, a partir da formação permanente, estimular e incentivar o servidor, inclusive mediante gratificações de desempenho, premiando-se as melhores unidades prisionais. Com isso, poder-se-ia criar um ranking das melhores unidades prisionais, cujos critérios de avaliação deveriam constituir-se das condições estruturais, implementação das políticas de trabalho, educação e saúde, qualificação dos quadros, etc. Outras modificações consentâneas ao modelo proposto importariam ainda na previsão de novas regras, como, por exemplo, na hipótese de reincidência ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, o regime inicial da pena será o fechado, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas ou de reduzido potencial ofensivo. B. No caso de condenados pelos crimes previstos nos artigos 312 caput, parágrafo 1º, artigo 317 caput, parágrafo 1º e o artigo 333 caput, parágrafo único, o regime inicial da pena será o fechado, salvo se de pequeno valor a coisa apropriada ou a vantagem indevida ou se as circunstâncias previstas no artigo 59 lhe forem todas favoráveis. C. Na hipótese de condenação pelo crime previsto no artigo 157 na forma do parágrafo 2º-A e do inciso 1 do parágrafo 3º, o regime inicial da pena será o fechado, exceto se as circunstâncias previstas no artigo 59. A inescapável realidade do crime organizado também exige, por exemplo, que, letra A,
As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Letra B. O condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. A reestruturação do sistema impõe também a revisão de benefícios como livramento condicional e saídas temporárias e principalmente de suas condições. Importante ressaltar que o livramento condicional, assim como medidas passíveis de serem implementadas na unidade prisional, compõe essencial elemento de progressão para este novo modelo proposto. Em face das experiências atuais e desse novo peso que o Instituto ganha, reclama também sua precisa delimitação e descrição de requisitos, a exemplo: 1. Da reparação do dano, 2. Uso do monitoramento eletrônico e 3. Bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 4. Vedação aos condenados definitiva ou provisoriamente por crimes hediondos de tortura e de terrorismo, de organização criminosa, saídas temporárias por qualquer motivo do estabelecimento prisional, salvo, excepcionalmente, nos casos do artigo 120 da Lei 7.210 de 1984, ou para comparecer em audiências sempre mediante escolta. Institutos como os de saídas temporárias, igualmente, devem ser redefinidos, observando-se, por exemplo, sua vedação em caso de quebra da anterior e ou em razão da prática de falta durante o gozo. 2. Vedação quando a data revelar-se incompatível com o crime praticado. Por exemplo, Susana von Richthofen, saída no Dia dos Pais, Mães. A propósito, impõe-se estabelecer como regra, deixando que as exceções sejam decididas pelo juiz da causa, que as audiências de presos recolhidos em estabelecimentos prisionais sejam preferencialmente por meio de videoconferência. A medida que importa em diminuição de riscos de fuga, risco à sociedade e de economia, deve ser incentivada e custeada pelos departamentos penitenciários nacional e estaduais. A evolução tecnológica e seus produtos, monitoramento eletrônico, devem ser efetivamente utilizados como meios alternativos à prisão, cumprindo o LDPM, o fomento e a criação de centrais de monitoramento. Para acompanhamento e fiscalização de medidas e penas, poder-se-ia também prever quadro de agentes de custódia condicional, aos quais seriam atribuídas eventuais diligências para fiscalização e acompanhamento do regime aberto, do livramento condicional, das saídas temporárias, das autorizações para trabalho externo, etc. A distribuição racional de um número determinado de fiscalizados poderia auxiliar, inclusive, na minimização de incidentes na execução e no efetivo processo de ressocialização. Enquanto são criados os quadros de servidores mencionados, obrigatoriedade de utilização de ferramentas sem custos como o Google Drive para a atualização de endereços dos apenados em regime aberto e em gozo de saída temporária, concessão de acesso para as guardas municipais, polícia civil e militar, entre outros órgãos. O quadro atual também aponta para a imprescindível revisão das regras de visitação social e íntima, principalmente porque as visitas tornaram-se meio de comunicação com o mundo exterior e, por conseguinte, de transmissão de ordens pelo crime organizado. A tecnologia, igualmente, deve ser utilizada como uma visita virtual, assegurando, assim, o direito daqueles presos cujas famílias não têm condições.
revisão das regras de apuração de faltas e sua tipificação, adequando-as à realidade, mormente no que tange à fixação de prazos de prescrição, decadência e extinção, inclusive no que diz respeito ao regime disciplinar diferenciado, RDD. O RDD, por sua vez, deve observar na linha das propostas legislativas as seguintes características. 1. Duração inicial de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. 2. Recolhimento em cela individual. 3. Visitas em número de 1 por mês, a serem realizadas em intervalos regulares de tempo e em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, por uma pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. 4. O preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. 5. Todas as entrevistas monitoradas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais exclusivamente por videoconferência, garantindo-se a presença do defensor. 8. Poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continue apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade, mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerando também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratamento penitenciário. 9. Visitas, entrevistas e atendimentos serão gravados em sistema de áudio ou de áudio e vídeo e com autorização judicial, fiscalizada por agente penitenciário. 10. O preso que não receber visita poderá ter contato telefônico com uma pessoa da família, uma vez por mês e por 10 minutos, sendo que a ligação será submetida à gravação e será realizada após prévio agendamento. Nessa quadra, ainda, propõe-se inclusive a criação de sistema de micropunições. Não se pode olvidar que o sistema é progressivo/regressivo e que a regressão impacta igualmente o sistema prisional. Com efeito, propõe-se a criação de regras de micropunições, que pode inclusive prever prisão simples e temporária, ao invés da regressão direta e mais gravosa. Analisando-se a estrutura organizacional de diversos estados, constata-se que alguns deles, como Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, possuem uma pasta específica para a gestão do sistema prisional. Nos demais estados, o sistema prisional está vinculado às secretarias de segurança pública ou secretarias de justiça e cidadania, que trazem consigo vinculadas várias outras instituições, tais como a Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias, Defesa Civil e Programa de Proteção e Defesa do Consumidor PROCON. Observa-se que, embora todas essas instituições tenham por finalidade promover a segurança pública, o foco de atuação é visivelmente diverso. Enquanto as polícias civil e militar se dedicam às atividades de prevenção e repressão, o sistema prisional se destina à execução da pena, devendo focar seus esforços em políticas de acompanhamento e controle da aplicação da lei de execução penal, ou seja, com atividades diversas e, por vezes, que se confundem, embora sem dever, criando o caos e entendimentos discrepantes e até mesmo os anacrônicos. A gestão do sistema prisional, pois, é de alta complexidade, já que incumbe ao Estado a tutela do preso, devendo ele garantir sua integridade física e moral, garantindo-lhe, desde seu ingresso no sistema prisional, acesso às políticas públicas que visem sua recuperação, preparando-o para a reinserção social efetiva e não utópica, como muitas vezes demonstrado.
Assim, por se tratar este Plano Nacional de paradigma de orientação para a implementação de políticas públicas voltadas para todas as áreas da política criminal e penitenciária, pelos próximos 4 anos, pelo menos, prudente que seja refletido aos gestores estaduais a importância da criação das secretarias de administração prisional em cada unidade da federação que ainda não a possua, como forma de viabilizar com maior responsabilidade a autonomia administrativa e financeira necessária para a gestão do sistema prisional, permitindo o efetivo planejamento e a execução de ações voltadas para garantir os direitos fundamentais do preso, bem como garantir aos operadores desse sistema condições dignas de trabalho. Imprescindível a efetivação e concretização de políticas públicas voltadas ao egresso, com o acompanhamento de equipes multidisciplinares, as quais podem e devem ser subsidiadas com os recursos do FUNPEN, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONASSE, e de penas substitutivas, bem como o fomento de acordo de cooperação interinstitucional. Por exemplo, outros ministérios do Trabalho, Assistência Social, Educação e Saúde, universidades públicas e privadas, confederações de empresas, etc. Entre as políticas que ainda devem ser impulsionadas e perseguidas com prioridade, tem-se o fomento da aplicação das penas substitutivas à prisão, revendo-se inclusive o seu rol, pois, por exemplo, são raros os locais apropriados para a aplicação da limitação de final de semana, pena inclusive que poderia e deveria ser melhor utilizada para delitos específicos. Necessário, portanto, a exemplo do que já apontou a CPI, estimular a aplicação e a fiscalização das penas e medidas alternativas em todas as unidades da federação, difundir as vantagens das penas e medidas alternativas como instrumentos eficazes de punição e responsabilização, e desenvolver um modelo nacional de gerenciamento para a aplicação das penas e medidas alternativas. E também com a revisão dos patronatos, incumbido que foi em alguns lugares para fiscalizar e implantar as penas substitutivas, em particular a de prestação de serviços à comunidade, deve-se fomentar a criação e a instalação de centrais de penas alternativas, vinculadas diretamente ao juiz da execução, com a cooperação e integração dos demais órgãos e poderes do Estado e da sociedade. As centrais devem conter equipe multidisciplinar, sistema informatizado de controle de prestadores de serviços e de instituições conveniadas, as quais, inclusive, podem e devem ser beneficiadas com a destinação de recursos das penas pecuniárias. O DEPEN deve estabelecer metas e índices de verificação e fiscalização, vinculando a transferência de recursos do FUNPEN à obtenção de resultados efetivos. Como medida prospectiva, o DEPEN deve promover estudos para, com o amparo do Congresso Nacional, desenvolver uma política nacional de engenharia de sistema prisional, considerando que, em regra, suporta os ônus financeiros por meio de repasses de recursos para a construção de unidades destinadas ao cumprimento de penas. Essa engenharia deve prever norma cogente, por exemplo, aos municípios com mais de 100 mil habitantes que construam e mantenham unidades para custodiar os presos locais, ou ainda que a obrigatoriedade recaia sobre micro-regiões ou regiões metropolitanas com densidade demográfica a ser definida. Deve a lei prever restrições ao repasse de recursos financeiros, bem como para transferências de presos aos entes federados que se recusarem ou embaraçarem a concessão de licenças e autorizações para a construção de unidades prisionais. Insta a observar que a criminalidade e a existência de presos não é produto de um ou de alguns municípios, mas uma realidade do convívio social e que a simples transferência do problema não elimina o quadro de insegurança.
Há que se revisar e aprimorar os estudos sobre a formatação de parcerias público-privadas na construção, manutenção e operação de unidades prisionais, respeitados os ditames legais, principalmente considerando as dificuldades orçamentárias e a degradação do atual sistema. Nessa quadra, a par do aprimoramento construtivo, com previsão de monitoramento de áudio e vídeo, automação, uso de recursos tecnológicos como videoconferências, body scan, etc., previsão e estruturação de departamentos de inteligência nas unidades prisionais, com interação e atuação conjunta com os órgãos de segurança pública, principalmente com foco nas organizações criminosas e na prática de ilícitos intra- e extramuros. Imperiosa ainda a implantação obrigatória em todas as unidades prisionais de ambulatórios e área destinada à saúde dos presos, com quadro de servidores próprios compatível e não sendo factível mediante terceirização, inclusive convênio com universidades, empresas públicas e privadas. Deve o DEPEN, com o acompanhamento do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, proceder ao levantamento da situação atual e estruturar junto aos estados cronograma de implantação de unidades hospitalares nos complexos penitenciários, evitando-se o deslocamento e a escolta dos presos a postos de saúde e hospitais públicos com riscos e custos. As ações devem ser coordenadas e conveniadas com o Ministério da Saúde, que deverá auxiliar e destinar recursos financeiros e pessoal. Revisão das estruturas destinadas ao cumprimento das medidas de segurança com a efetiva implantação de atendimento médico, psiquiátrico e multidisciplinar, focado na saúde mental e reinserção dos presos. Estas unidades devem receber atenção especial e particular dos departamentos penitenciários, do Poder Judiciário, do Ministério Público e das defensorias, também com a adoção de processos eletrônicos, prontuários acessíveis, obrigatoriedade de inspeção e revisão periódica de procedimentos e instalações. A política destinada aos presos estrangeiros, igualmente, merece reflexão, não só em razão das dificuldades operacionais que o tratamento destes internos demanda, com os custos que se impõem, perpassando assim na necessária revisão dos procedimentos para a expulsão, inclusive no que tange a sua simplificação e sumarização. As penas pecuniárias também merecem atenção, não só por consubstanciarem uma opção política de sanção, não raro desprezadas, mas por integrarem uma das fontes do fundo penitenciário. Imprescindível o aparelhamento e a adoção de mecanismos de cobrança efetivos, a exemplo dos já previstos na legislação, por exemplo, desconto da remuneração, mas também positivar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional. Adequar ainda a legislação à compreensão de possibilidade de execução da sentença condenatória, uma vez que não faz sentido permitir a execução da pena privativa e restringir a possibilidade da execução da pena de multa, mormente em face da possível reversão jurídica e fática. Ao Fundo Penitenciário Nacional ainda poderiam ser revertidas as multas aplicadas a terceiros pela jurisdição criminal a título de astreinte ou contempt of court. Cumpre ao DEPEN a criação e divulgação de banco de boas práticas do sistema prisional, devendo disseminar, estimular e auxiliar a implantação de políticas e projetos considerados apropriados e bem-sucedidos. Por fim, embora evidentemente não menos importante, necessário o fortalecimento e aperfeiçoamento do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, PROVITA, com a alocação e previsão de recursos do FUNPEN, também voltado aos internos do sistema, não raro subjugados pelas organizações criminosas. Este aspecto,